Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 21. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isto quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Lemos Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 21. Nós comemoramos nesse domingo o chamado dia de Pentecostes. E esse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 2 de Atos, conta justamente o que aconteceu no primeiro Pentecoste cristão. E é importante a gente entender que o Pentecoste nem sempre teve o mesmo significado, nem sempre significou a mesma coisa na história de Israel.
Se você voltar lá no Antigo Testamento, você vai encontrar no capítulo 23 de Êxodo, a festa de Pentecostes sendo celebrada como a festa da colheita, ou seja, era a festa em que o povo de Israel oferecia a Deus as primícias daquilo que eles plantavam, sobretudo do milho. Depois, do trigo. Depois, com o passar do tempo, ela foi sendo modificada e foi ganhando um novo significado. Pentecostes passou a se tornar a festa da aliança que Deus tinha feito com o seu povo no Sinai, ou seja, o momento em que Deus deu a Israel a sua lei. E portanto, a festa de Pentecoste vai sendo modificada no seu sentido, e durante muito tempo ela significou essa celebração da aliança de Deus com o seu povo, quando Deus deu a Israel a sua lei. Quando nós chegamos a esse texto, que é o texto de Atos, Lucas está narrando o novo Pentecoste, o Pentecoste agora cristão, a partir justamente dessa compreensão que havia no Antigo Testamento, ou seja, o Pentecoste como sendo uma chamada teofania, uma manifestação de Deus, como aquela que aconteceu no Monte Sinai. Os irmãos vão se lembrar com facilidade que quando o Antigo Testamento faz menção da aliança de Deus com o povo de Israel no Sinai, acontecem coisas incríveis, e eles então recebem, inclusive com a presença de Moisés, com o seu rosto transfigurado, trazendo a lei. E aqui o que Lucas faz é justamente tomar aquela ideia, aquela cena do Sinai, e a trazendo agora para o Novo Testamento, para a época da igreja, e faz então a apresentação de uma manifestação de Deus bem semelhante àquela que tinha acontecido no Sinai. Rumor fragoroso, vento forte, línguas de fogo. O objetivo de Lucas nesse texto é bastante claro. Agora, o Pentecostes cristão, o Pentecostes que é celebrado pelos seguidores de Jesus, é o novo Sinai. Esqueça daquele antigo, ele teve o seu lugar, ele trouxe a lei, mas agora há algo novo. O novo Pentecoste é um novo sinal, e o Espírito Santo, que é a celebração mais importante do Pentecoste, é a nova aliança, é o dom da nova lei que Jesus ensinou aos seus discípulos durante todo o seu ministério. Há poucas semanas estávamos aqui celebrando a ascensão de Jesus, ele voltando para junto do Pai e deixando claro que tudo aquilo que era preciso ele tinha desenvolvido no seu ministério, e agora ele deixava a sua igreja responsável por levar a mesma mensagem que tinha aprendido dele. E agora então nós temos no Pentecoste a cerimônia, a festa que marca justamente essa nova lei que deve ser comunicada a todos os povos. Veja que, se você acompanhou aí a leitura, vai perceber que alguns aspectos são bastante diferentes do Antigo Testamento. Logo de cara nós temos no primeiro versículo a afirmação de que os seguidores de Jesus estavam todos reunidos no mesmo lugar, e essa era uma prática comum da igreja no seu início. Os seguidores de Jesus tinham a prática de estar juntos, era muito comum na chamada igreja nascente esse convívio entre os irmãos. Isso nem sempre foi assim, e nós vamos encontrar inclusive uma orientação do escritor de Hebreus, dizendo, falando para a igreja a qual a carta é endereçada, dizendo: não deixem de se congregar como é costume de alguns. Veja que pouco tempo depois
quando a carta de Hebreus é escrita, já tinha gente que achava que não precisava muito estar em comunhão com os outros que creem. E aqui nós encontramos, no momento em que começa a nova igreja, com a recepção do Espírito Santo, os seguidores de Jesus reunidos no mesmo lugar. Hoje em dia nós temos algumas realidades novas que muitas vezes impedem as pessoas de estarem juntas para celebrar a Deus. Hoje em dia, com a facilidade das novas tecnologias, nós vivenciamos isso com facilidade e com frequência durante o período da pandemia. As pessoas pensam assim: por que eu tenho que ir na igreja se eu posso assistir o culto no YouTube? Para que ir lá e ficar junto com as pessoas se eu posso ver a mesma pregação, participar do mesmo culto, sentado no conforto da minha sala? Mas nós encontramos nesses primeiros seguidores e também na expressão lá de Hebreus a afirmação que nós não podemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns, porque é justamente no convívio, no andar junto, no fazer parte de uma mesma comunidade que nós vamos colocando em prática aquilo que aprendemos do Evangelho de Jesus Cristo e principalmente vamos colocando em prática os dons que nós recebemos dele para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E se você acompanhou a leitura, vai perceber que na sequência nós vamos encontrar aí no versículo 2 a narrativa parecida lá com o que acontecia no Sinai: ruído como um vento impetuoso, como sinal da manifestação de Deus. Não se esqueça que a palavra vento que aparece aqui é a mesma que é usada para traduzir a palavra espírito, é a palavra pneuma, a mesma palavra que fala que é o vento. Aliás, essa é uma expressão que nós encontramos no Evangelho. Jesus falando a respeito do Espírito, ele diz: o Espírito sopra onde quer. Você não tem controle sobre ele, você sabe que ele está lá, você sente a sua presença, mas ele tem liberdade. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas assim é que é o nascido do Espírito. E aqui nós temos exatamente a mesma narrativa: ruído como um vento impetuoso, que mostra a presença, a manifestação de Deus. Além disso, versículo 3, a presença das línguas de fogo que são distribuídas a cada um. Nós acabamos de ler há poucos momentos aqui o texto de Coríntios 12, e ali nós aprendemos que no mesmo Espírito nós recebemos habilidades diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo. Primeiro, o de participar da família de Deus, que é a igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas em Atos há uma particularidade que você não encontra no texto de 1 Coríntios. Se você voltar para o capítulo anterior, o capítulo 1, você vai encontrar a seguinte afirmação: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês então serão habilitados para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E portanto nós temos em Atos a ideia fundamental, que é diferente da ideia de Paulo quando fala dos dons. Em Atos, nós, todos os que creem, recebem o Espírito para serem testemunhas da verdade revelada por Jesus Cristo. Ou seja, nós recebemos o Espírito para nos tornarmos aqueles que proclamam a mensagem de salvação em Jesus Cristo. E o texto diz ainda que eles começaram a falar em línguas, e começaram a falar em línguas capacitados pelo Espírito. Não era uma habilidade de cada um deles, não era
a habilidade de falar em outro idioma, mas era a presença do Espírito que fazia com que eles fossem capazes de anunciar o quê? O Evangelho. E veja que o texto vai seguir e nós vamos encontrar até uma discussão muito antiga a respeito disso, né? Se o dom é de falar em outra língua ou se o dom é das pessoas ouvirem no próprio idioma. De qualquer forma, o que o texto diz é que cada um ouvia no próprio idioma e assim o anúncio do Evangelho se tornou universal. E por isso nós vamos encontrar aí a discriminação de pessoas de todas as partes, da Arábia, da Pártia, da Frígia, e aí vai ali mostrando que o Evangelho estava alcançando pessoas de todos os tipos, sem nenhum tipo de discriminação. Cada um ouvia no próprio idioma e agora o anúncio se tornava universal. Era o Evangelho, de maneira metafórica, alcançando a todos, não mais para um único povo. Você percebeu onde está a diferença entre o Pentecoste do Antigo Testamento e esse novo? O do Antigo Testamento era simplesmente a aliança de Deus com o povo de Israel. O novo Pentecoste é a aliança de Deus com todos os povos. Não há mais nenhum tipo de barreira, todos os povos são alvo do amor e da mensagem de salvação que Jesus trouxe. E como sempre acontece, quando há a manifestação do Espírito, sempre há aqueles que entendem e sempre há aqueles que zombam. E aqui não é diferente. Nós vamos encontrar algumas pessoas sendo descritas no texto como tendo ficado perplexas, mas ao mesmo tempo outras que zombavam e queriam desqualificar aquilo que estava acontecendo, dizendo que as pessoas estavam bêbadas. E aí nós vamos encontrar o discurso de Pedro, é o primeiro discurso que aparece em Atos, de alguém que já tinha recebido o Espírito, e é Pedro quem vai fazer esse discurso, e ele já vai começar dizendo: peraí, não tem ninguém bêbado aqui, são 9 horas da manhã, né? Tudo bem, tem muita gente que bebe toda hora, mas não é o caso nessa situação. São 9 horas da manhã e o que vocês estão vendo não são pessoas bêbadas. E o primeiro discurso de Pedro, depois de receber o Espírito, é muito semelhante ao que nós vemos também há poucos momentos atrás aqui no texto de Números 11. Por ele receber o Espírito, ele começa então a falar e a proclamar a mensagem de salvação. Lá nós encontramos 2 dos 70 anunciando, profetizando. Aqui nós encontramos Pedro, também guiado pelo Espírito, falando para aquelas pessoas. E não se esqueça, a gente olha para o texto e não para imaginar. Antes desse episódio, quem era Pedro? Era aquele discípulo de Jesus que acompanhou todo o ministério de Jesus, mas é o mesmo que não só tinha negado Jesus um pouco antes, como também é o mesmo que quando Jesus foi preso, foi se esconder para não ser ele também preso. Mas agora há uma diferença fundamental: ele recebeu de Deus o Espírito Santo, e por isso ele começa a fazer um discurso muito semelhante ao que a gente encontra nos discursos entre os gregos, em pé, falando em voz alta, como é necessário quando se fala em público, e pede ainda atenção, destacando a importância daquilo que ele ia dizer. Um pescador sem instrução, mas cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença. Ele não está falando de algo que ele conhece, ele não está falando a respeito da sua grande capacidade teológica de interpretar o que tinha acontecido com Jesus. É uma pessoa simples, guiada pelo Espírito para anunciar as verdades do Evangelho. E ele vai dizer: esses homens que você vê não estão embriagados como vocês pensam, mas aqui está se cumprindo
o que o profeta Joel proclamou: o Espírito seria derramado só para aqueles que são muito bons, só para aqueles que são cidadãos de bem. Não, o Espírito seria derramado sobre todos. Não é sobre pessoas boas, não é sobre pessoas que se julgam superiores por qualquer tipo de comportamento moral ou prática de costumes. O Espírito proclamado lá por Joel e que aqui no Pentecostes é revelado, é distribuído sobre quem? Sobre todos, sobre os servos e as servas, sobre as pessoas importantes ou não, sobre homens, mulheres e crianças, sem nenhum tipo de distinção, seja jovem, seja moço, seja velho, todos recebem do mesmo Espírito. E por que isso é importante no Pentecostes? Para percebermos que nós não temos autoridade dentro da igreja para distinguir quem é melhor de quem é pior. Não existe esse tipo de distinção, porque todos, e falamos isso aqui na leitura há poucos momentos, todos bebemos do mesmo Espírito. Quem é melhor que o outro? Eu gosto muito de uma expressão de Paulo. Paulo é bastante honesto em relação à própria vida. No começo da sua carreira como pregador, como apóstolo, ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo, que nem deveria ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo, eu sou o menor dos apóstolos. Mas lá no meio do seu ministério, ele muda o seu discurso e ele diz assim: eu, Paulo, o menor de todos os santos. Aí você olha e fala: peraí, parece que ele piorou, né? Ele era o menor dos apóstolos, agora, com o crescimento que ele foi tendo, ele diz: eu sou o menor dos santos. E quando ele chega no final da sua carreira cristã, ele muda novamente o discurso e diz assim: eu, Paulo, o principal dos pecadores. E aí você olha e diz assim: puxa, Paulo está andando na contramão, né? Porque o que a gente escuta hoje em dia é que quanto mais você crê, mais você vai ser próspero e tudo vai funcionar e vai tudo às maravilhas. E Paulo mostra que a realidade é exatamente o contrário. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, quanto mais nós nos parecemos com o Filho de Deus, maior a nossa consciência da nossa limitação. E é isso que Paulo mostra quando ele diz que era o menor dos apóstolos, depois o menor dos santos e depois o principal dos pecadores. Sempre desconfie de quem se julga bom. Sempre desconfie de quem se julga justo. A Escritura nos ensina de maneira absolutamente clara: não há justo nenhum sequer, a não ser o próprio Jesus. Quando nós temos consciência disso, nós sabemos até onde vai a nossa obediência, a nossa limitação. E é exatamente isso que nós encontramos aqui, quando Pedro no seu discurso deixa claro: o mesmo Espírito é derramado sobre todos, os bonzinhos, os mais ou menos, os ruinzinhos, e também aqueles que a gente diz: é só o sangue de Cristo para ajudar mesmo. O Espírito Santo é derramado sobre todos os que creem, independente de como ele se julga. E aí então nós temos na parte finalzinha do texto as manifestações que foram citadas, né? As manifestações lá citadas por Joel e que eram comuns cada vez que se falava a respeito do dia do Senhor. E aqui nós encontramos Pedro reinterpretando essa frase de Joel, deixando claro que provavelmente o dia do Senhor chega quando a mensagem é proclamada e a vida da pessoa é transformada. Ali aconteceu o dia do Senhor, ali a realidade mudou, e agora a pessoa pode se incluir no versículo 21, que é o último do nosso texto de hoje: aquele que invocar o nome do Senhor, ou na outra tradução, aquele que pedir a sua ajuda será salvo. Esse é o diferencial
do Evangelho, que começa com a presença do Espírito Santo. É para todos e é fruto da iniciativa de Deus. Sem a sua graça não há salvação. É Ele quem distribui o seu Espírito sobre aqueles que creem. Vocês acabaram de ler aqui Paulo dizendo: o Espírito dá os seus dons como lhe apraz, como Ele deseja. Não é você que decide, não somos nós que escolhemos, é o Espírito quem conduz. É graça de Deus sobre a vida daqueles que creem. Portanto, irmãos, hoje, no dia em que celebramos o domingo de Pentecostes, hoje nós celebramos o cumprimento não só da profecia de Joel que está aí, mas também de uma outra profecia que está lá em Jeremias 31, quando Jeremias diz assim: naqueles dias farei com vocês uma nova aliança, não como aquela que eu fiz com os seus pais no deserto, quando eu os tirei da terra do Egito, mas uma nova aliança em que eu vou escrever as minhas leis nos corações deles, e vocês saberão qual é a minha vontade. E por que nós sabemos a vontade de Deus? Porque o Espírito Santo habita na vida daqueles que creem. Isso faz de nós pessoas melhores do que os que não creem? Não, só faz de nós pessoas que devem ter a consciência da limitação que tem e da graça de Deus que nos alcançou, mas principalmente, jamais se esqueça, você não recebeu o Espírito de Deus para ser melhor que os outros, mas para se tornar alguém que proclama a mensagem de salvação. Cada um que crê deve ser um missionário, e se nós não somos missionários, então nós estamos enterrando o nosso talento, sem levar a mensagem que é capaz de transformar a vida de pessoas que estão separadas de Jesus Cristo. Que esse seja o nosso compromisso, que essa seja a nossa consciência de que Deus nos incluiu no seu corpo, que é o corpo de Cristo, para sermos testemunhas. Não precisa ser especialista em teologia, não precisa ser doutorado, não precisa ser mestrado, precisa ser alguém que tem experiência em convívio com aquele que é Senhor da igreja. Que essa seja a realidade nesse dia que celebramos o domingo de Pentecostes. Deus nos abençoe. Amém.